Bom dia, pessoal. Hoje é 15 de abril de 2022, sexta-feira da Paixão. Hoje é a sexta-feira na qual Jesus Cristo foi crucificado. E eu queria aproveitar essa data para fazermos uma reflexão a respeito da crucificação, do que isso significou, do porquê Jesus foi crucificado. Vamos começar então analisando a natureza do governo, do Estado. O que é um governo? O que é um Estado? Pensemos bem. Ao início das civilizações, quando não tínhamos, antes ainda de termos a fala, é normal, é natural, é da natureza de vários animais que em grupo um indivíduo se destaque, um indivíduo da espécie sirva de referência para os outros. O nome desse indivíduo é líder. Normalmente ele tem alguma coisa diferenciada, alguma coisa que o diferencia dos outros, assim conquista o respeito e a autoridade. Mas veja bem, se estamos falando então de uma liderança, estamos falando de um coletivo que obedece à intenção de um indivíduo, porque esse indivíduo se sobressai aos outros e os outros respeitam esse indivíduo por dois interesses, por dois atributos. Ou querem ser igual a ele, ou têm medo dele. Então são dois os atributos que fazem um indivíduo se tornar líder dos outros. Ou interesse, ou medo. Ou ele tem atributos que são interessantes, dos quais os outros podem tirar vantagem, ou ele tem atributos os quais ele te traz desvantagem. Assim, os outros devem obediência a ele para evitar uma desvantagem. Então veja bem, uma vantagem, uma desvantagem. O que nós temos claramente? O indivíduo que é líder, ele tem um diferencial. Ele é diferente dos outros. É justamente essa diferença que gera a vantagem ou a desvantagem. Alguma coisa nele é diferenciada. Ele é desigual aos outros e isso gera ou um interesse ou um medo, né? E os outros indivíduos, ao cederem para um a um, esse líder ele recebe um somatório de sessões de poder. Um somatório de sessões de poder. Não basta ele ter poder sobre um, ele tem que ter poder sobre um coletivo. E esse poder significa que o que ele falar vai ser escutado e vai ser obedecido, seja por interesse ou seja por medo. Tá? Então essa é a natureza da liderança. Essa é a natureza da onde emerge o governo. O que seria o governo? O governo, no caso, não é um líder, mas uma elite, uma pequena elite diferenciada, alguns poucos sujeitos que podem até eleger um principal representante. Tá? Mas essa elite ela tem um diferencial sobre os outros. Ela tem alguma coisa que os outros se interessam ou os outros a temem. Isso é a essência do governo. Tá? O governo é uma elitezinha, sempre uma elitezinha, que tem um enorme. Qual é o diferencial por cima dos outros, por eles serem minoria? Qual é o diferencial? Eles têm um enorme poder sobre os outros por vantagem ou medo. Tá? Como eles provocam medo? Através de arma, militares, corpo de força, ou seja, pessoas do nível inferior se sujeitam a obedecer às regras dessa liderança e pegarem armas para lutarem contra outros que possam ameaçar o seu poder, tá? Essas armas, aqui eu estou desenhando como espadas. O que faz esses soldados obedecerem a essa liderança? Bom, primeiro, eles têm medo da desobediência, porque acima deles tem outros soldados obedientes, tá? Então, uma rede de obediência. Se esse soldadinho aqui desobedecer, ele vai preso, então ele é dotado de medo. E se ele obedecer, ele é premiado com um salário. Ele tem interesse em algo que é do governo.
E o que é do governo que lhe causa interesse? O prestígio de estar dentro dessa elite, o poder, mas com uma coisa prática na vida dele, o dinheiro. O dinheiro é um papel, é um símbolo desse poder. Ele é só um símbolo desse poder. E quem faz o dinheiro é a própria elite. Ao fazer esse dinheiro, tá? Isso aqui a gente teria que discutir a natureza do dinheiro. O dinheiro é uma representação simbólica de um poder ou de um interesse. No caso, duas pessoas poderiam fazer um comércio entre si trocando escambo de agricultura, por exemplo. Eu faço milho, eu cultivo milho, você cultiva ovo. Quando eu preciso de ovo e você precisa de milho, a gente faz uma troca. Há um interesse mútuo, e a regra da oferta e de demanda está presente. Se eu produzo ovos, ovos para mim são em grande oferta. Então, o valor desses ovos, ele tem o seu valor, mas um ovo vale pouco perto de tantos que eu tenho. E se eu sou produtor de milho, uma outra pessoa é produtora de milho, e ele tem tanto milho, um saco de milho representa pouco interesse para ele, em detrimento de tantos outros, que ele tem uma grande oferta. De tal modo que, como eu sou cultivador de milho e não tenho ovos, os ovos têm um valor para mim superior, porque eu não os tenho. Então, uma caixa de ovos para mim vale mais do que um saco de milho, pois eu tenho centenas de sacos de milho e ovos eu não tenho nenhum. E para o que cultiva ovo, a mesma coisa, uma parte daquilo que lhe tem em abundância em troca de algo que me tem em escassez. Ou seja, para aquele que quer o ovo tem mais valor do que aquilo que ele entrega em troca, no caso o milho. E para aquele que tem o milho, o ovo tem mais valor do que aquilo que ele entrega em troca. De fato que numa relação de troca, de escambo, as duas pessoas dão valor diferente ao objeto que está sendo negociado. Aquele que compra dá mais valor ao objeto que vem do que aquilo que lhe sai. E aquele que vende dá mais valor ao que ele há de receber pelo aquilo que ele entrega. Mas, enfim, nem sempre vai casar as necessidades de ovos com milhos. Eventualmente você vai precisar de bananas, você vai precisar de entrar com um terceiro, que talvez não precise de milho, mas de ovos. Você, produtor de milho, precisa das bananas, mas o cara da banana só se interessa em ovos e o cara dos ovos se interessa em bananas, em milho. Então você vai ter que existe uma circulação de interesses, né? Quando isso atinge uma dimensão enorme de uma cidade em que vários interesses têm que se equalizar, fica muito difícil, às vezes, você fazer 3, 4, 5 escambos até chegar naquele objeto de seu interesse. O que é o dinheiro? É o simbolismo desse interesse em um valor que é comum a todos, em que todos se interessam mutuamente. Mas a partir do momento que simbolizamos o interesse numa forma física, você se interessa pelo símbolo e esse símbolo é trocado pelo que você quiser. O capitalismo ele é uma maneira fantástica de eficiência, que atribui eficiência às relações humanas. Até aí tudo bem. Estamos apenas trocando interesses e os interesses nascem da necessidade de sobrevivência a partir de que nós cultivamos algo para trocar e tenhamos algo a oferecer. Quando o governo é formado, essa elite aqui ela tem o que a oferecer para o resto das pessoas. Ela representa medo, porque ela tem um corpo militar, então ela representa uma ameaça. Ao mesmo tempo, ela pode representar uma proteção, porque não havendo essa elite, uma outra elite de um outro país que tem um outro corpo militar, que pode ser mais perigoso, pode ameaçar a propriedade, pode ameaçar a vida daqueles que estão nessa vila, por exemplo. Então, esse governo aqui, ele pode representar uma segurança contra um outro Estado. Mas precisando de segurança, estamos recorrendo a um poder militar, a um poder organizado. Então, esse poder organizado aproveita da sua força e fala, olha, nós protegemos, mas nós também somos a ameaça.
Vocês vão usar a minha cédula como interesse mútuo. Por quê? Porque a partir disso, eu vou ter controle sobre vocês. E vocês me devem uma parte de tudo que vocês fizerem como proteção, como pagamento da proteção. Ou seja, para que no burgo ou na nossa negociata, sujeito A, sujeito B, sujeito C, sujeito D possam fazer o comércio entre si à vontade, eles precisam estar protegidos. Então é o que essa elitezinha oferece, uma proteção. Mas ela recebe como pagamento dessa proteção uma parte de tudo aquilo que é transacionado. Se A troca com B, eles devem uma parte para alimentar a proteção, que garante que esse círculo esteja a paz suficiente para que todo comércio se realize em sossego. Então, A troca com C, vai uma parte para o governo. D troca com C, vai uma parte para o governo. B troca com C, com D, vai uma parte para o governo. C troca com B, vai uma parte para o governo. E esse governo vai sempre crescendo, porque em toda relação comercial ele cresce de poder, de tamanho, ficando cada vez mais poderoso. E quanto mais poderoso ele fica, mais difícil fica de A, B, C e D lutarem contra esse governo. Ele fica cada vez mais forte, fica cada vez mais distante. Lembra que falei sobre a distância? A diferença do governo para as pessoas que fazem parte vai só aumentando à medida que cada relação entre as pessoas alimenta esse governo. Agora, esse governo também necessita das pessoas. É a parte onde ele se aproxima delas, porque ele também precisa de comprar comida. E ele compra com excedente. Ele também precisa de alimentar o reino. Então, quanto maior ele fica, mais ele tem necessidade do povo. E quanto mais ele tem necessidade do povo, mais ele tem que gastar, então menor ele fica. Ou seja, se por um lado tem uma força que o expande, que está crescendo, que é a força dos impostos, por outro lado, o seu tamanho, à medida que ele cresce, o faz necessitar cada vez mais da base. Ele tem que comprar esses bens com aquilo que ele já extorquiu. Então ele tem uma força também de diminuição. O equilíbrio dessas forças de expansão, através do recolhimento de impostos e o tamanho do governo, que tem o seu consumo próprio, que usa do comércio com aqueles que estão na base, é uma espécie de simbiose que equilibra o tamanho das coisas. Então, quanto maior a base da população, mais impostos são colhidos para esse governo que tende a aumentar. Porém, à medida que ele aumenta, ele também precisa de mais recursos. E à medida que ele precisa de mais recursos, ele tende a diminuir. Se esse governo não precisasse de recurso nenhum, ele poderia ser infinito. Mas como ele é material e ele precisa de bens materiais para existir, de luxo e outras coisas, e alimentar os exércitos, ele precisa que a base alimente. Ou seja, é impossível um governo ser muito maior do que aquilo que a base permite. Mas então há uma relação de interesse mútuo e medo mútuo. Tá? Medo e interesse mútuo. A base se interessa pela proteção daquele governo, ao mesmo tempo tem medo de lutar contra ele, porque ele tem o poder sobre ela. E o governo tem interesse, porque para crescer ele precisa ser sustentado, e ao mesmo tempo ele tem medo também, porque qualquer outro que cresça na base pode se tornar um governo rival que ameace. Então ele tem que agir de forma a eliminar também seus opositores. Então temos aí uma situação de medo mútuo e interesse mútuo. Tá? Nesse cenário, qual que é a sustentação desse sistema de interesse e medo mútuo? Tá? A base são as pessoas e ali está a elite do governo. Tá bom? O que nós percebemos? O que sustenta tanto o governo quanto as pessoas está na matéria.
estão na matéria. Essas pessoas têm interesse na proteção material, porque para elas ficarem lá no seu comércio e tem um outro estado que pode vir e roubar-lhes tudo, eles têm interesse na proteção material, num exército com espadas que vai proteger o ataque deste outro reino, certo? Ao mesmo tempo, o governo ele também consome recursos naturais e recursos do solo e recursos humanos e serviços e tudo mais. Ou seja, na base da sociedade está o interesse mútuo por matéria e energia. Matéria e energia. Que são a base do quê? Da sobrevivência biológica. Nós necessitamos de matéria e energia, é comida, para sobreviver. Por que nós precisamos de comer? Porque nossas células que nos compõem precisam de matéria e energia. Nós sentimos fome para que nós sejamos obrigados a comer. E no processo digestivo ou digestório, as células recebam tanto matéria quanto energia. Então temos um problema de matéria e energia. Matéria e energia são uma necessidade. Então, o que sustenta essa correlação de governo e povo é a necessidade por matéria e energia. E o que sustenta o poder dessa elite sobre a base é a crença de que a elite é diferente da base. Não é diferente qualquer diferença, é diferente como maior, melhor, mais poderosa. É alguma diferenciação para superioridade. Ela é superior. Se ela for diferente para a inferioridade, ninguém cede poder. Mas se ela for diferente para a superioridade, as pessoas cedem poder. Elas têm que acreditar que o governo é superior à base. Tá? Superior à base. Mas ela é superior em quê? Ela não pode ser igual, ela tem que ser desigual. Ela tem que ser superior, de alguma forma. Ou em poder, ou em coisas materiais. Ou ela é superior em coisas espirituais. Ou seja, se essa elite aqui for mais próxima de Deus, de um Deus que as pessoas acreditam que exista, e as pessoas estão mais distantes, essa elite é dotada do conhecimento da vontade de Deus, melhor do que a parte da base. Então, o que ela falar representa, de certa forma, o que Deus está querendo, ou seja, eles são porta-voz de Deus. Esse é um tipo de poder, e tem o poder material, eles são muito maiores, mais fortes, porque tem um exército. Por que eles têm um exército? Porque cada um dos soldados é uma pessoa normal que se interessa pelo dinheiro produzido por eles. Ou seja, a crença de que o dinheiro tem valor. Então o exército acredita no dinheiro, acredita na carreira. E cada um age em interesse próprio, porque tem interesse, porque vai ganhar em retribuição aquilo que essa elite produziu, que é o dinheiro. E as crenças na carreira militar, as aspirações em se tornarem generais ou mais alta patente, ou seja, é criado um jogo, uma ilusão, que essas pessoas acreditam e que recebem em troca prêmios do jogo, como se fossem anéisinhos de um videogame, ou coraçõezinhos, ou estrelinhas, prêmiozinhos de videogame. Todo mundo que já jogou videogame sabe pegar os anéisinhos, pegar estrelinhas, enfim. Elas acreditam no valor dessas estrelinhas.
E também podem acreditar que, além dessa superioridade material, né, que ter a posse das estrelinhas, que foram eles que fazem as estrelinhas, os anéisinhos, o dinheirinho, qualquer coisa, as moedinhas, eles também têm um poder superior no ponto de vista religioso. Então, é muito comum, ao lado dessa elite, estarem também incorporados os sacerdotes, aqueles que se dizem mais perto de Deus. Então, são todos elite. A elite material, ao lado da elite espiritual. Ou seja, esses têm poder, esses se diferenciam da base por saberem a vontade de Deus, estarem mais próximos de Deus e saberem a vontade. E esses aqui, eles têm o poder material, eles têm o exército e o dinheiro, a posse do dinheiro do exército, que obriga as pessoas a darem o excedente. Então aqui é o medo, aqui também é medo, mas interesse também. Os dois são medo e interesse. Aqui também tem interesse pelo dinheiro e pela carreira. Interesse pelo dinheiro e pela carreira e medo de contrariar. E aqui também interesse pela proximidade de Deus e medo de contrariar. Isso aqui sustenta o poder, tá bom? Isso aqui sustenta o poder. Tá. Vem um cara chamado Jesus que não tinha exército, ele não tinha matéria, ele não tinha o poder material. Ele não era uma ameaça ao exército. Ele não era uma ameaça ao governo, à parte do governo material. Porém, ele falou que ele era o filho de Deus. De Deus ele era o filho. Se ele era o filho de Deus, ele estava muito acima dos sacerdotes, na proximidade de Deus. E o povo, ao perceber isso, como que o povo começou a perceber isso? Precisava de provas. Ele falava que era o filho de Deus. Bom, mas se é o filho de Deus, cadê as provas? Milagres começaram a acontecer. Dadas as provas, as pessoas perceberam, se ele faz milagre e não é um curandeiro, não é truque, nós vimos os milagres, ele deve ser o autêntico, porque o milagre que ele faz é muito melhor do que o milagre que os sacerdotes fazem, se é que eles fazem algum. Então, ele é o poder. Ele é o poder de Deus. Ao fazer isso, o que acabou de desmoronar? O poder dessa elite. Ela já não era mais diferente. A elite sacerdotal. Então Jesus, simplesmente alegando que ele era o Filho de Deus, ele rompeu com metade da elite material, a elite sacerdotal. Ela não é material, mas porque ela está materialmente aliada ao governo, em questões de receber recursos e tudo mais. E Jesus não recebia nenhum recurso material. E para piorar, Jesus não tinha dinheiro e nem trabalhava. De forma que, quando os cobradores de impostos foram atrás de Jesus cobrar o imposto, ele dava um jeito, qualquer coisa. Ele não estava fazendo nenhuma atividade comercial, ele não estava exercendo nenhuma atividade econômica. De forma que ele não se interessava pelo dinheiro do governo material. Então, o governo material não extraía recurso dele e, ao contrário, ele incentivava as pessoas a abdicarem do interesse pelo governo material. É certo pagar tributo a César, tentar encurralar ele, porque se ele respondesse que era errado, ele estaria incorrendo com uma revolta contra o Estado e, pela lei, o sonegador de imposto é um criminoso, transformariam-no num criminoso. Ele aproveitou essa situação, essa armadilha e disse: dai-me a moeda, o denário. Acho que é esse o nome. De quem é o rosto que está esculpido na moeda? De César. Então ele diz: pois a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A moeda
cunhada é do governo. Ele a produziu e o seu interesse nela é o interesse por algo do governo. Isso faz com que você se interesse por algo do governo. Lembra que eu falei que a base do poder era interesse e medo? Você tem interesse em algo do governo, que é o dinheiro. E Jesus fala assim: só Deus interessa. Isso é governo. Você rompeu o interesse material que sustenta o poder dessa elite. E rompeu o poder espiritual que sustenta o poder da elite. O que Jesus representa para essa elite? Ela muito bem sabe a fonte do poder dela. Talvez o povo não saiba. Mas essa elite sabe muito bem a fonte do poder dela, porque ela inventa o jogo. Ela cria o jogo. Ela produz o coraçãozinho, ela produz a estrelinha, ela produz as leis, as regras, ela faz o videogame. Jesus fala assim: isso é um jogo. Isso não é vida real. Vida real sou eu. Pronto. Basta isso, sem conflitar materialmente. Jesus desmorona as bases do poder daquele governo. Desmorona. E ele estabelece no lugar um outro governo, porque as pessoas passam a ceder a ele, a autoridade espiritual. E ele exige autoridade, ele exige algo material em troca? Não exige nada. Ele coage as pessoas darem parte de sua produção? Não. O que ele fala? Deem uns aos outros. Vocês estão percebendo a grandeza da obra? Ele eliminou o governo coercivo. E ele faz as pessoas agirem entre si por honestidade. A lei que vigora não é uma lei vinda do governo de cima para baixo, imposta para extrair dessas pessoas. Não, a lei agora é entre os homens. E esses homens, então, cada um é seu próprio legislador, iluminados sob a luz da palavra de Jesus. Isso destrói o reino da matéria. Se destrói o reino da matéria e constrói um reino sem governo material, com governo espiritual que reside em cada um desses governados espiritualmente. Esse reino é chamado reino de Deus. Este reino é muito mais poderoso porque cada um é seu próprio governo. Só que é o governo que tem que ter uma legislação não feita por homens, mas vinda de uma inspiração superior, iluminadas pelas palavras de Jesus. Ele é o legislador e ele não exige nada material em troca. Inclusive, ele abdica do trono material, ele sai do mundo. Ele foi tentado no deserto e o diabo ofereceu. Isso é simbólico, tá? Você não precisa acreditar que existe uma entidade que foi lá encher o saco dele, não. Até porque ele estava sozinho, quem escreveu isso não estava junto. Isso é simbologia, é simbólico. O diabo foi lá tentar. O que é o diabo? Pode ser os pensamentos, pode ser um algoritmo mental, alguma coisa que o afligiu, enfim. Mas é algo, pode ser uma oferta material do próprio governo, sempre no sentido de atraí-lo para a matéria. E o que tem na matéria? O governo material com os sacerdotes do lado, tá bom? Hoje, na atualidade, nosso governo material é mais republicano, tá? É um grupo de parlamentares e eles têm os sacerdotes que hoje são cientistas, eles que se dizem mais próximos da verdade, tá bom? Mas a estrutura é a mesma, os sacerdotes que representam a proximidade da verdade, então é o interesse e o medo por eles serem superiores, donos da verdade, ao lado do interesse e medo material, que é o dinheiro e o poder de coação, de medo de punição por uma desobediência. Então Jesus desmoronou esse poder material, e esse poder material agiu depressa.
percebendo o risco e o tamanho do inimigo, usou sua força material para eliminar materialmente aquele risco e levam Jesus para a crucificação ao lado de bandidos, sendo enquadrado como bandido pelo crime de ameaçar o governo. Veja, ele não queria o dinheiro. Ele não queria que as pessoas trabalhassem para ele. Ele queria que as pessoas trabalhassem umas para as outras. Mas para ele ser o governo e não precisar das pessoas trabalharem para ele não podia ser material. Ele tinha que ser espiritual. Porque se ele tem um tamanho material, ele precisa e é necessário que exista o fluxo. Assim como depois a igreja se tornou reino material e ela precisa de dízimo para sustentar a materialidade. A grande obra de Jesus é não precisar da matéria. É um reino feito para os reinados, só entre eles. E ali é 100%, não tem imposto. Só existe amor ao próximo. Porque o amor ao próximo é o respeito, é a lei interna que faz com que esse sistema funcione. Se você não tem amor ao próximo, o sistema não funciona. Se um trai o outro aqui, é necessário punição. E Jesus também trabalha com interesse e medo, interesse em ter um lugar no reino de Deus e medo do pecado. Medo do pecado porque o pecado ameaça esse sistema. E mais do que isso, o pecado acaba ameaçando sua própria vida. O pecado é um pecado contra a vida. Então eles crucificam Jesus ao lado dos bandidos para mostrar que ele era um bandido. A cruz tem uma simbologia de chave, tá? Ela é uma chave. Assim como você vai ver no Egito Antigo, aqueles bichos horrorosos que eram ditos como reinos, assim, portadores da chave celestial, eles carregavam as chavezinhas. Não sei se vocês já viram isso. Jesus, a cruz tem uma simbologia de chave. A chave é o portal do céu. E não é uma chave qualquer, é uma chave seta, que aponta para o alto, o Altíssimo. Jesus é uma mensagem de que ele é o caminho, é o que ele trouxe, o reino que ele está trazendo é o caminho para a proximidade do interesse de Deus. E ele é o legítimo portador da palavra dele, provou isso através dos milagres. E ao ser crucificado, o Estado materialmente tenta vencer Jesus. Só que no sábado, ele ressuscita, mostrando que o seu espírito venceu a matéria e persistirá. Ao final, o Império Romano cai, como todo reino material tem um lifetime, um tempo de vida, ele morre, ele acaba, porque ele perece por estar estruturado na matéria. E o reino de Jesus, que é imaterial, ele persiste. Hoje nós vemos que os reinos materiais evoluíram. E os reinos materiais evoluíram. E eles perceberam, eles já conhecem a obra de Jesus, que a obra de Jesus é mais forte do que eles. Então, não basta matar o espírito, tem que matar a matéria, tem que matar o espírito. Jesus alertou sobre isso. Ele disse: não temei aquele que ameaça o corpo, antes tema aquele que ameaça o espírito. Então, o governo atual, ele sabe de como Jesus é feito, como ele tem um corpo material. É fácil dominar a igreja materialmente, porque ela é do reino material, e contra o reino material pode-se fazer muita coisa. Mas contra o reino espiritual, não tem nada a se fazer. É como se a chave fosse trancada num terreno do espírito, né? Quer dizer que essa é a chave, tá? Vou botar uma chave aqui em formato de cruz. Ela está num reino que não tem soldado, ninguém consegue matar, porque ela é de outra dimensão, ela não é da dimensão da matéria. Tá? Ela está da dimensão do espírito, o que significa que ela está na dimensão algorítmica da coisa. É como tentar destruir um outro jogo. Como que você destrói um jogo? Só tem um jeito de destruir o jogo, é destruindo o hardware, né? Ou apagando do hardware.
Você precisa de agir na matéria para apagar o algoritmo. Então, no caso, quem que é o algoritmo que sustenta? A igreja é um reino material que sustentou o algoritmo dentro das palavras, mas as pessoas carregando em si, os cristãos que carregam em si o algoritmo, esses são sustentadores do jogo. E eles estão pulverizados. E eles estão pulverizados de forma que a estratégia para acabar com isso que ameaça o poder do governo. É muito difícil, esse governo tem que agredir, tem que destruir os cristãos. Um. Ou persegui-los. Só que os cristãos também têm um tempo de vida, eles vão morrer. Então eles vão ter filhos. Nos filhos continuará o cristianismo. O que o governo percebeu? Então temos que cooptar os filhos. Porque senão essa praga nunca vai deixar nosso reino em paz. É assim que eles pensam. Essa praga ameaça o governo deles porque tira deles a autoridade espiritual. E ele não é material, então não é possível atacar. Eles têm que atacar as pessoas. Então seus filhos serão perseguidos. E se não forem perseguidos diretamente, o que faz seus filhos serem cristãos, no caso? É o que você passa a eles. Eles vão tentar interromper a passagem. No meio do caminho, coloque-se obrigações, por exemplo, escola, que, ao pretexto de ensinar, pode ser usado para inserir armadilhas para que entre você, pai, e o filho, a mensagem de Jesus não seja passada, ou se for passada, ela seja passada falseadamente. Eles vão agir aqui para interromper essa conexão. Exagera lá, o pai tem que trabalhar todo dia, não passa tempo com o filho, não tem tempo para educar. As mulheres ficam em casa, elas podem educar os filhos. Então, mas se a mulher vai entrar no mercado de trabalho loucamente também, ela não vai ter tempo para o filho. Então vamos deixar esses meninos na escola. Então a escola vai ensinar o quê? O que uma instituição mandar. No caso, ela está a serviço de uma instituição do governo, um braço do governo. E a elitezinha está aqui. Então, de alguma forma, isso chega até seu filho. A gente não é suficiente só a escola. Bota os meninos para assistir televisão, os pais não têm tempo para fazer nada. Então, na televisão também nós sabemos que eles vão encontrar a programação necessária para que haja desatenção e que quebre-se a herança espiritual, aqui no caso, do algoritmo que foi passado. Tá bom? Por fim, a mensagem de Cristo é uma mensagem que nos liberta da matéria. A mensagem de Cristo nos liberta da matéria por onde nós somos escravizados. É por isso que ele fala para não juntar tesouro na terra, porque o reino dele é do Espírito. Se você quer riqueza, você está querendo a moeda de César, ou seja, você vai trabalhar para César e César vai se extorquir de você. E você vai cada vez ter como interesse se tornar mais perto da elite, porque o interesse é o prestígio de estar lá dentro. Você se tornará Estado. Quanto mais você deseja aquilo que é do Estado, mais você se torna ele. Quanto mais você desapega do que é dele, mais você se afasta dele. E o que é dele? O dinheiro e o reino da matéria. Então, o apego às coisas materiais significa que o Estado está dentro de você. Veja bem, aquela elite, só para terminar, ela é diferente, porque ela te faz acreditar que ela é diferente, mas ela sobrevive no tempo. Vão morrendo e vão entrando outros indivíduos.
Da onde vem a reciclagem dessa elite? É uma dinastia? É uma herança genética? Nós estamos vendo que, na verdade, não. Aqueles indivíduos que estão de fora, pelo seu próprio interesse de ascender socialmente, eles vão entrando nessa elite. Outros vão morrendo e outros vão entrando. Ou seja, o seu interesse nisso, o seu interesse no crescimento material, vai te transformando, vai te aproximando em Estado. O Estado, então, o governo, ele não é... Ele é um algoritmo também. Ele não é uma coisa bem definida. Ele é uma espécie de espírito também. Porque ele abrange todos aqueles que têm interesse. Então, em cada um de nós que possui no interior o desejo pelo Estado, vai se tornando Estado. E cada um de nós que tem interesse pelo reino de Jesus vai se desapegando desse outro espírito do Estado e vai se apegando ao Espírito de Jesus. Ou seja, a disputa entre o Estado material que te extorque e o seu espírito estão unificados dentro de você. E é você quem escolhe. Uma feliz Páscoa. Até mais.